Então hoje, qual que é a ideia? A gente vai continuar a nossa parte de modelagem lá para dinâmica e vibrações e tudo mais. E eu queria começar com vocês com um exercício que ele é um exercício, como é que eu vou dizer? Ele é um exercício típico, né, da área de vibrações, e ele tem muitos conceitos que a gente vai precisar para a parte de elevação de cargas. Elevação e transporte de cargas. Então, é um exercício interessante da gente começar fazendo para explorar os conceitos, e depois, se a gente terminar e tiver tempo para fazer mais coisas, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês o sistema de amarração de cargas para içamento. Né? Tem dois tipos de amarração que são importantes aí para içamento. Então, vamos lá. O exercício ele tem essa cara aqui, que vê? Que já tá. Deixa de pretinho aqui. Desenha aqui no meio, depois eu arrasto. É um negócio mais ou menos assim. Aqui. Aí a gente tem aqui uma molinha, um amortecedor para cá, tem um monte de conceito importante aqui que a gente vai explorar. Essas duas barras aqui, ó, são duas barras de comprimento L. Então, essa medida aqui e essa medida aqui elas valem L. Essa medida aqui até esse pino aqui vale A. E essas barras aqui elas são uniformes. Quando a gente fala que a barra é uniforme, a gente quer dizer que o centro de massa de cada uma das barras está na posição L sobre 2 aqui. Então a gente tem um centro de massa aqui. Não ficou muito bom o meu símbolo de centro de massa, mas vamos ter que usar isso mesmo hoje. Aqui. Essa espessura da barra aqui, ela é desprezível, tá? A gente não precisa levar em conta a espessura da barra. E a ideia aqui é que a gente tire a equação de movimento desse sistema aqui. A gente sempre, nessa primeira etapa, a gente vai focar em tirar as equações de movimento do sistema. Beleza. Eu vou fazer um DCL aqui, mas ele vai ser um DCL que eu não vou desenhar exatamente esse corpo inteiro, eu vou desenhar ele de uma maneira reduzida. Então, basicamente, só pra gente entender aí. Eu tenho uma barra, essa barra aqui, ela está soldada nessa outra barra horizontal e ela está pinada aqui no centro, né? Esse pino aqui permite que esse T tenha uma rotação aqui em torno desse pininho aqui, nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto O. Beleza. Aí eu preciso tirar a equação, né? Preciso obter a equação de movimento que a gente chama de EDM. Então eu preciso obter a equação de movimento desse sistema aqui. Vou fazer um DCL.
né? Então, primeiro, para fazer DCL, a gente precisa escolher qual que vai ser o nosso grau de liberdade. O grau de liberdade, ou quais que vão ser os nossos graus de liberdade. Podem ser mais que um. Nesse caso aqui, a gente tem um grau de liberdade só, e está bem tranquilo de ver que esse grau de liberdade é a rotação em torno dessa barra aqui. Mas a gente poderia escolher outro grau de liberdade. Por exemplo, se isso daqui é um sistema qualquer e você consegue medir o deslocamento horizontal dessa pontinha aqui, então o deslocamento horizontal dessa pontinha pode ser o seu grau de liberdade também da sua equação, não tem problema. O grau de liberdade ele vai ser uma coordenada que descreve, que é capaz, ou um conjunto de coordenadas que é capaz de descrever a dinâmica do seu sistema em qualquer instante de tempo. No nosso caso aqui, como a gente não tem nenhuma restrição, a gente pode escolher o grau de liberdade que a gente quiser. Esse ângulo de rotação em torno do ponto O é o mais conveniente. E esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Então, agora para fazer o meu DCL, eu vou imaginar que a gente tem um ponto O mais ou menos aqui, assim. Esse cara aqui vai ser o meu ponto O. E o meu ângulo θ, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer o desenho aqui de uma forma, vou desenhar de palitinho o corpo só para a gente saber o que é. Mas eu vou desenhar de uma forma aqui que a gente sabe que a posição original do corpo era essa linha tracejada aqui. A posição original do corpo era essa daqui. Houve uma rotação, então o nosso ângulo θ, que vai ser o nosso grau de liberdade, é esse ângulo aqui, ó. Aí, lembra, para tirar a equação de movimento, quando eu estou fazendo o DCL, eu preciso sempre aplicar um deslocamento e uma velocidade positivas nos meus graus de liberdade, para eu poder saber como que as forças estão atuando aí no meu sistema. Então, se eu apliquei esse θ positivo para cá, eu estou esticando essa mola aqui, eu estou tracionando essa mola cá. Então, se eu estou tracionando, ela vai produzir uma força FK. Opa, fiz tudo errado aqui agora. Aqui. Ela vai produzir uma força FK para a esquerda, assim. Ela vai tentar puxar de volta aqui esse corpo aqui. E se eu estou andando com essa extremidade para a direita, eu estou comprimindo o meu amortecedor e o meu amortecedor também vai como que se fala? Vai reagir, ele vai resistir a esse movimento, provocando uma força que também é para a esquerda. E essa força do meu amortecedor vai ser uma força FC. Tem gente que gosta de já colocar as expressões das forças aqui, kx, cx ponto, não sei o que, tal. Eu particularmente não gosto, tá? Eu particularmente não acho uma boa ideia, porque eu acho que a gente tem que pensar nas coisas de maneira separada, para não se confundir. Aqui eu estou pensando só na direção das forças, no corpo. A fórmula da força eu posso pensar depois, eu não preciso pensar agora, eu posso pensar depois com mais calma, né? Porque às vezes a gente fica naquela ânsia de de querer continuar o exercício, mas eu também preciso saber essa fórmula aqui para dar errado. Então melhor não. Também é legal colocar as cotas no seu DCL. Então eu vou ter uma cota aqui que vai ser o A. A gente já sabe que a gente tem esse braço A aqui. A gente já sabe que esse comprimento aqui é um comprimento L. A gente já sabe que este comprimento aqui também é um comprimento L, se bem que no DCL esse de baixo não vai fazer muita diferença. E as barras são uniformes, né? Então, eu não coloquei aqui no DCL, mas vou colocar que essa cota aqui é L sobre 2 e essa cota aqui também é L sobre 2, né? No desenho. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força-peso em cada barra e a força-peso ela vai atuar no centro de massa. Então, eu vou ter aqui mais ou menos
né? Mais ou menos não, exatamente no centro dessa barra superior aqui, ó. Eu tenho o centro de massa dela, então eu vou ter uma força P1 aqui para baixo, e no centro dessa segunda barra aqui, eu vou ter uma força P2 para baixo também. Beleza, força, 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 força. Acredito que acabaram-se as forças. Então a gente tem a força de mola, a força do amortecedor, força peso, força peso. Essas barras aqui, ó. Ô, professor, Pode falar. nesse caso aqui a gente desconsidera todas as reações dos pinos? Não necessariamente. Precisa colocar as reações dos pinos. Então é isso aqui que faltou. Obrigado pela observação. Imagina. Aí, então aqui no pino, ó, faltou as forças da vinculação no pino. Como é um pino, o pino não segura momento, mas ele segura força na horizontal e na vertical. Então eu vou colocar uma reação RY para cá e eu vou colocar uma reação RX para cá. Beleza? Você pode colocar no sentido que você quiser. Eu realmente tinha esquecido das reações aqui. Tem um motivo para eu ter esquecido dessas reações, mas eu esqueci. É importante colocar as reações aqui no seu DCE. Então vamos lá. Agora a gente precisa de algumas informações aqui. Então as duas barras, elas têm uma massa M, e elas têm um momento de inércia em torno do centro de massa, que é dado por JG. Aqui também, JG. Lembra que o momento de inércia, ele depende do ponto que você está calculando, né? E normalmente, o que é dado para a gente, o que é tabelado, é o momento de inércia em torno do centro de massa. Se você quer saber o momento de inércia em torno de qualquer outro ponto, aí você tem que usar o teorema dos eixos paralelos para calcular. Aqui a gente vai usar o teorema dos eixos paralelos, mas por enquanto ainda não. Então a gente sabe que esse momento de inércia JG da barra, ele tem até uma formulinha, que é ml ao quadrado sobre 12. Esse aqui é o momento de inércia de uma barra em torno do centro de massa, tá? Se eu calcular em torno da ponta da barra, vocês vão ver que esse momento de inércia aumenta bastante, tá? Por exemplo, né? Então vamos lá. Então agora a gente já tem todas as informações aqui, tem massa, tal. A gente já consegue tirar equações de movimento daqui. Então, como é um problema de rotação, eu tenho duas equações que eu posso aplicar. É um problema de rotação no plano. Então eu tenho a lei de Euler, que é a somatória dos momentos em torno do centro de massa é igual ao momento de inércia do corpo em torno do centro de massa, que multiplica a aceleração angular. Essa daqui é uma. Qual que é a desvantagem desta fórmula nesse exercício? Ela tem duas desvantagens. A primeira desvantagem é que se eu somar o momento de inércia, por exemplo, vamos pegar essa barra 1 aqui, ó, essa barra que ela começa na vertical aqui. Primeiro que eu não sei as reações, né? Então se eu fizer a somatória dos momentos em torno do centro de massa dela, eu não sei as reações, eu vou precisar aplicar somatórias de forças em x e em y para achar essas reações e depois substituir aqui para achar a somatória de momentos em torno desse centro de massa aqui. Não é muito prático, é um caminho longo. Segunda desvantagem é que a gente não sabe onde está o momento de... Aliás, a gente não sabe onde é que está o centro de massa do corpo, porque o nosso corpo ele é composto por duas barras, né? Então, a gente sabe onde é que está o centro de inércia, o centro de massa. A gente sabe onde está o centro de massa de cada uma das barras, isoladamente. Mas, o centro de massa das duas barras combinadas está aqui no meio, provavelmente aqui mais para baixo, mas a gente precisaria calcular esse centro de massa,
né? E aí eu preciso primeiro calcular o centro de massa para depois fazer a somatória das forças em torno desse centro de massa que vai estar em outro lugar e ele vai estar por aqui, mais ou menos assim. E aí essas reações aqui elas vão entrar e eu vou ter que fazer somatória de força em X, eu vou ter que fazer somatória de força em Y. Então essa fórmula aqui não que não dê para fazer o problema com ela, mas não é muito conveniente, né? Ela é uma equação que vai nos causar muito trabalho. A gente viu uma outra equação de somatória de momentos na aula passada que é mais conveniente, que a somatória dos momentos em torno do ponto O vai ser igual ao IO alfa, beleza? Esse IO aqui é o momento de inércia em torno de um ponto O e esse ponto O não é o centro de massa. Então, somatória dos momentos em torno do ponto O, no nosso caso até o pininho aqui chama ponto O, e qual que é a vantagem de eu somar momentos em torno do ponto O? Não precisar das reações aqui. Até por isso que naquela hora do DCL eu esqueci de pôr as reações, porque eu sabia que eu não ia precisar, né? Mas tem que colocar. Então, as reações não vão entrar na minha somatória de momentos, porque elas são colineares com o ponto O, não gera momento. E esse O aqui é o momento de inércia do corpo em torno do ponto O. E para calcular o momento de inércia do corpo em torno do ponto O, eu vou ter que usar o teorema dos eixos paralelos, que me diz que o momento de inércia IO, ele é o momento de inércia do corpo em torno do centro de massa, mais a massa do corpo vezes a distância entre o centro de massa e o ponto O ao quadrado. Beleza. Aí você fala assim, professor, mas tem dois corpos, né? E agora? O bom é que o teorema dos eixos paralelos facilita nesse sentido também. A inércia, o momento de inércia desse corpo aqui composto em torno do ponto O, ele pode ser dividido no momento de inércia do primeiro corpo em torno do ponto O, mais o momento de inércia do segundo corpo em torno do ponto O. Então, eu só tenho que aplicar o teorema dos eixos paralelos duas vezes aqui, com duas distâncias diferentes, e somar tudo. E aí eu vou ter o momento de inércia desse corpo aqui como um todo. Isso daqui é uma coisa bastante útil para nós. Então, essa equação aqui é a que a gente vai usar, porque a gente não precisa saber as reações, a gente só precisa usar as forças aqui e calcular os momentos e tudo mais. Então, é isso que a gente vai fazer. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é justamente calcular esse momento de inércia IO aqui. Eu acho que é uma coisa bacana para fazer nesse momento aqui. Então, esse IO aqui, ele vai ser o momento de inércia em torno do ponto O da barra 1. Vamos supor que essa barra aqui é a barra 1. Mais o momento de inércia em torno do ponto O da barra 2. Supondo que esta seja a barra 2. Beleza. Então, isso daqui vai ser, para a barra 1, ela vai ter um momento de inércia que é JG, mais a massa dela, que é M, que multiplica a distância ao quadrado. A distância entre o centro de massa e o ponto O aqui, eu tenho que dar uma pensadinha. A distância daqui até o centro de massa é L sobre 2, e a distância daqui até o ponto O é A. Então, a distância entre esses dois caras aqui, ele vai ser L sobre 2 menos A. Isso ao quadrado. Beleza. Aí, então fechei, já calculei o momento de inércia da primeira barra com relação ao ponto O. Vamos calcular o momento de inércia da segunda barra aqui com relação ao ponto O. O momento de inércia da segunda barra, ele vale mais aqui, a nossa fórmula, JG mais M. Essa largurinha da barra aqui a gente vai desprezar. Então, eu tenho aqui a distância desse ponto aqui até o ponto O, é a distância total, é o comprimento total da barra, que é L, menos esse A aqui. Então, a gente tem L menos A. Beleza?
Tudo isso ao quadrado, fecha parênteses e acabou. E o JG é ml ao quadrado sobre 12, né? Não podemos esquecer. Então aqui a gente tem IO igual a 2 ml ao quadrado sobre 12, que é os nossos 2 JG, mais M que multiplica L ao quadrado sobre 4, menos AL mais A quadrado, mais L ao quadrado, menos 2AL mais A ao quadrado. Dá para dar uma condensada nisso daqui. Esse O vai ficar ml ao quadrado sobre 6, mais M, que multiplica 5L ao quadrado sobre 4, menos 3AL, mais 2A quadrado. Beleza. Esse é o nosso momento de inércia IO do nosso corpo em relação ao ponto O. Belezura. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer as expressões das forças FK e FC. Beleza. A força FK aqui, como que a gente vai trabalhar ela? Ela vai ser o K que multiplica o ΔX, né? A deformação da minha mola aqui com relação a essa extremidade aqui, né? Essa pontinha aqui, o tanto que ela foi deformada. E como o problema não tinha nenhum dado de pré-carga nem nada, a gente vai entender que nessa posição vertical aqui, ó, a mola está no seu comprimento não distendido, né? Então esse comprimento aqui, ele é o comprimento L0 da mola. Só que se eu pegar a mola, imagina assim, ó. Imagina que eu tenho aqui o meu anteparo lá, onde a mola tá pinada, né? E a minha mola agora vai ser uma retinha verde, para facilitar a nossa visualização. Então eu tinha primeiro o meu corpo na posição vertical aqui, bonitinho, beleza? E a minha mola, ela tava assim, ó. Ela tava presa aqui e presa no corpo, assim. Beleza. Quando o meu corpo fez uma rotação em torno do ponto O, então quando aconteceu isso aqui, ó, o que vai acontecer com a minha mola? Esse ponto que estava aqui, ele veio mais ou menos para cá, certo? E esse ponto que estava aqui continua aqui. Então a minha mola, ela vai distender assim, ó. Ela vai ter uma distensão na vertical, uma distensão na horizontal. Isso é um problema pra gente, porque isso vai encher a nossa mola aí, a nossa força de mola de termos não lineares e tudo mais, né? A gente tem como burlar isso, mas vamos com calma. A gente tem como é que se diz? Sobrepor isso. A gente tem como vencer esse obstáculo aí, mas a gente tem que ir com calma. Repara que a nossa mola, ela tinha um comprimento L0, aqui. Ela tinha um comprimento, Jesus, ela tinha um comprimento aqui que era o nosso comprimento L0, e ela foi para um outro comprimento aqui, e esse comprimento é meio chatinho de calcular, porque eu tenho, na verdade, eu tenho um ângulo θ aqui. Essa cota aqui é a nossa cota A. Essa vertical aqui que o sistema desceu aqui, ela vale
quando o sistema estava aqui, ó, na posição vertical, a altura aqui era A, e essa altura aqui a gente sabe que ela vale A seno de θ. Então, esse trechinho aqui, ele vale A que multiplica 1 menos o seno de θ. E essa componente horizontal aqui, ela é o A cosseno de θ. Não, inverti tudo. Inverti tudo. É cosseno, né, cosseno, professor? inverti. Eu ia falar isso agora. Inverti. Vamos de novo. Essa componente aqui vertical é o A cosseno de θ. Desculpa o cansaço. É o A cosseno de θ. Então, essa pequenininha aqui é A que multiplica 1 menos cosseno de θ. E essa horizontal aqui, sim, é o A seno de θ. Pelo amor de Deus, né? Aqui. A seno de θ. Então, esse comprimento todo aqui da mola distendida, ele vale A, aliás, ele vale L0 mais A seno de θ. Então, para eu calcular só o comprimento da corda, só o comprimento da mola aqui no caso, eu vou ter que fazer esse cateto ao quadrado, mais esse catetinho ao quadrado, tirar a raiz e tal. Isso aqui vai me dar um trabalho fenomenal. Então, como que a gente faz? Como que a gente faz para calcular esse esforço da mola aqui? Esse esforço da mola, você pode calcular ele por linearização, vai dar a mesma coisa que eu vou falar para vocês agora, mas a gente vai fazer o processo mais por aproximação, que ele é um pouco mais didático, tem um pouco menos de conta e chega exatamente no mesmo lugar. Que é o seguinte, a gente vai fazer umas aproximações aqui da seguinte forma. Vamos apagar tudo aqui. Nesse caso, a gente teria que fazer tanto para mola quanto para amortecedor, né? Exatamente. Porque o amortecedor ele também está inclinado. Mas ele ficaria inclinado em função de teto também? Uhum. Ah, tá. Beleza. Ele fica. E aí dá um trabalho do cão para resolver. Como que a gente faz isso de uma maneira simples? A gente faz assim, ó. Lembra que a mola ela estava aqui e aí ela descia assim, né? Essa descida aqui, esse deslocamento na vertical, na verdade, quando a gente está em vibrações, a gente sempre trabalha com uma hipótese que se chama hipótese de pequenos deslocamentos. Ô, professor, só deixa eu dar um aviso aqui. Sim, pode falar. O Guedes tá mandando uma pergunta no chat aqui. Ah, tá, obrigado. Imagina. Obrigado, deixa eu ver aqui. A pergunta esse triângulo não tem o canto reto, porque a linha verde está inclinada. Como assim? Não entendi, Vini. O Guedes, ele tá representando a mola. Talvez fazer a explicação do começo. Não do começo, né? Eu vou desenhar numa página em branco aqui, que explicar aqui no cantinho fica ruim. Ó. A gente tem aqui o anteparo, certo? A mola na posição inicial que estava aqui. E a gente tem Aqui agora eu consegui ajustar o microfone aqui. Ah, legal. A minha dúvida é, por exemplo, quando você fez a projeção da mola para baixo, certo? Isso, que a mola vai fazer isso aqui, ó. Alguma coisa assim. Aí é que na minha visão, esse ângulo não é reto ali com essa linha preta, entendeu? Com o pontilhado preto. Aí você pode adotar do triângulo retângulo mesmo não sendo um ângulo reto? Não tem Esse ângulo aqui, você tá falando? É. Então, esse ângulo não é reto mesmo. O que a gente está fazendo? A gente calculou essa medida aqui, ó, que era A que multiplica 1 menos cosseno de θ, né? Aqui é A, aqui é θ. E a gente calculou esta medida aqui, ó, que é L0 que multiplica 1 mais, aliás, L0
mais A seno de θ. Então, esse triângulo aqui, ó, com esse cateto e essa mola aqui, esse sim tem um ângulo reto aqui, ó. Ah, sim. Entendeu? É por isso por isso que eu tava falando do teorema de Pitágoras lá. Porque você falou que depois que vai ser o A cosseno de θ, ali vai ser a altura. Uhum. Não, vai ser a distância ali, né, na verdade. Uhum. Embaixo. E o seno cosseno θ vai ser a altura aí. Isso, né? A gente tem aqui, essa medida aqui vai ser o A seno de θ, e essa medida aqui vai ser o A cosseno de θ. Né? Era mais pra gente poder calcular esse pedacinho aqui só. Tá bom. Né? Porque isso aqui tudo também é A, ó. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Tá bom, obrigado. Nada. Então, voltando aqui, esse deslocamento vertical da mola, para pequenos deslocamentos, a gente vai dizer que ele é muito pequeno e a gente vai ignorar esse deslocamento vertical da mola. A gente vai dizer que essa mola ela só tem um deslocamento horizontal. Então, aqui. Então, se ela só tem um deslocamento horizontal, que seria o mais influente aí, a gente vai ter alguma coisa assim, quer ver? Ó? Parece forçação de barra, mas não é. No fim das contas funciona. Esse trecho aqui, ó, né, se a gente tiver o θ aqui, esse trecho aqui, ele é o A seno de θ. Então, a nossa mola aqui, que ela tinha um comprimento L0, ela vai ter um comprimento aproximado de L0 mais A seno de θ. Então, A seno de θ vai ser a deformação aproximada da nossa mola. E aí, nossa força de mola, então, ela vai ter a fórmula K, que multiplica a deformação. A deformação é A seno de θ. A seno de θ. Tá aqui. Beleza. A mesma coisa vai acontecer para o amortecedor. Né? Lá no amortecedor, a gente vai ter esse deslocamento aqui. Eu vou partir já desse desenho aqui. A gente vai ter esse deslocamento, A seno de θ. E a velocidade, né? Se o nosso deslocamento, se o nosso ΔX aqui, ele é A seno de θ, a velocidade, que seria o nosso ΔX ponto, que também é aproximado, vai ser a derivada de seno de θ em relação a θ. Não vamos esquecer disso daqui, ó. Derivada de relação a θ, desculpa, derivada de seno de θ em relação a t. Seno de θ dt. A derivada de seno de θ em relação a t, ela é d seno de θ dθ, que multiplica dθ dt. Então, essa derivada do seno de θ em relação a θ é cosseno de θ. E a derivada do θ em relação ao t é a velocidade angular θ ponto. Beleza. E a força do amortecedor, que é a nossa força Fc, ela é o coeficiente de amortecimento C, que multiplica a diferença de velocidade entre as extremidades. Como essa extremidade aqui tem velocidade maior do que essa, que está parada na verdade, essa daqui entra primeiro na nossa diferença. Então, a gente tem C, que multiplica a θ ponto cosseno θ, menos 0, que é igual a, vamos por aqui embaixo, CA θ ponto cosseno de θ. Beleza.
Então a gente já sabe as expressões agora da força de mola e da força de amortecedor. Você vê que não é tão trivial chegar nessas expressões aqui, mas a gente chega. Então eu já tenho essas forças e pela nossa aproximação, isso é importante. Pela nossa aproximação, agora essas forças aqui, elas são, tanto essa quanto essa, elas são horizontais. Elas são sempre horizontais. Tá? Porque na hora que a gente for fazer a somatória dos momentos em torno do ponto O, a gente vai precisar saber a inclinação dessas forças aqui para poder resolver. Então vamos lá. Vamos aplicar a nossa equação. Agora que a gente já tem o IO e a gente já tem umas forças aqui, dá para fazer a somatória dos momentos. Faltou as forças P1 e P2, mas P1 e P2 é muito fácil, né? P1 é M1G e P2 é M2. M1 também é M. Então, P1 é MG. O que aconteceu aqui? E P2 também é MG. MG e MG. Pronto. Agora sim. Então, a gente vai ter, na hora de fazer a nossa somatória dos momentos em torno do ponto O, a gente vai ter, vamos voltar aqui, ó. Vamos dizer que agora, o momento agora ele tem que ser positivo na direção na qual o θ é positivo. Então, se o θ é positivo no sentido horário aqui, o momento também vai ser positivo no sentido horário, tá? Então, a gente tem as forças FK e FC gerando momentos contrários aqui ao nosso θ. Então, eles vão ter sinais negativos. E o braço, tanto da força FK quanto da força FC, é essa altura aqui. E essa altura é A, que multiplica o cosseno de θ. Então, a gente vai ter na nossa somatória de momentos lá, menos FK cosseno de... Aliás, A cosseno de θ, menos FC A cosseno de θ. Beleza. O que mais que a gente tem? A gente tem as reações aqui que não vão gerar momento em torno do ponto O e as forças peso P1 e P2 aqui. P1 tem um braço aqui que é o seguinte, ó, a gente já tinha calculado essa distânciazinha aqui, ela é L sobre 2 menos A, só que essa força P1 está na vertical aqui, então o braço dela é essa distância horizontal aqui. Se essa hipotenusa é L sobre 2 menos A, e esse ângulo aqui é o θ, esse bracinho da força P1 aqui vai ser L sobre 2 menos A, seno de θ. Então, eu tenho aqui A. E o momento, no nosso caso aqui, é negativo, o momento da força peso em relação ao O. Então, professor, pode falar. mas por que a distância vai ser a horizontal e não a vertical? Não teria que decompor a força peso para fazer, ou não? Você pode decompor a força peso, dá certo também. Você sempre tem duas formas de calcular o momento de uma força em relação a um ponto, né? Vamos pegar nesse exemplo aí, ó. Nesse exemplo aí, a gente tem um negócio assim. Vamos desenhar grande aqui. A gente tem aqui... Caramba. Aqui a força P1, certo? E o ponto O. E eu quero calcular o momento da força P1 em relação ao ponto O. Uma das formas de eu fazer esse momento é pegar essa força P1 aqui e fazer isso que você está falando. Dividir ela em duas componentes, certo? Essa componente aqui, ela é colinear com o ponto O, não gera momento. Essa outra componente aqui não é colinear com o ponto O, tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, o braço dela é essa distância aqui, que seria o nosso L sobre 2 menos A. Só que essa força aqui é menor do que P1, né? Ela vai ser, essa força aqui é até interessante a gente calcular. Aqui é o nosso ângulo θ, então aqui é o nosso ângulo θ também. Essa força aqui ela vai ser P1 seno de θ, certo? Então, se eu usar essas coisas verdes que eu desenhei aqui, o momento da força P1, ele vai dar, eu vou chamar isso aqui de momento de P1, ele vai dar P1 seno θ que multiplica o braço, que é L sobre 2 menos A.
Então, é P1, L sobre 2 menos A, seno de θ. Agora eu vou fazer de outro jeito. Eu vou fazer do jeito azul aqui, ó. A força P1, ela tá para cá. E ela tem uma reta base, que é essa reta base aqui, ó. Certo? É a reta sobre a qual essa força tá. Essa reta aqui, ela tem uma distância com relação ao ponto O, que é essa distância aqui, ó. Certo? Então, o momento da força P1, ele vai ser P1, a força P1, que multiplica esse braço aqui. Esse braço aqui, olha só, se essa hipotenusa é L sobre 2 menos A, e o ângulo θ tá aqui, então o ângulo θ... Ai, entrou um bicho no meu olho. O ângulo θ tá aqui também. Porra, mano, tem que entrar no meu olho. Então, esse segmento aqui, ele vale L sobre 2... Opa, desculpa. L sobre 2 menos A, que multiplica o seno de θ. Porque o seno de θ é isso daqui dividido por L sobre 2 menos A. Né? Então, o momento da força P1 aqui, no caso, vai ser a força P1, que multiplica esse braço aqui, ó, que é L sobre 2 menos A, seno de θ. E repara que deu a mesma coisa. Isso aqui é um teorema. Esse teorema tem um nome, eu não me lembro o nome dele agora, é teorema de algum cara, não lembro o nome do cara. Mas a moral da história é a seguinte, que você pode tanto decompor a força, né, e calcular o momento só da parcela da força que é perpendicular a esse braço que você está enxergando aqui, para calcular o momento da força, ou você pode estender a reta base da força, né, e usar a força integralmente para calcular o momento, mas o braço da força vai ser a distância entre essa reta base da força e o ponto O. Qualquer uma das formas que você fizer, como a gente fez aqui, vai dar exatamente o mesmo momento. Tá? Então, você pode fazer de uma forma ou de outra forma, da forma que você achar mais conveniente. Professor, isso só quando é uma força vertical ou dá para todas? Para Achei todas. legal. É muito legal, né? Eu também acho bem legal, mas serve para todas, sempre. Você sempre pode fazer isso. Só tem que fazer a linha base e aí ter 90 graus, né? Isso, exatamente. O segredo do braço do momento é esse 90 graus, né? Então, você tem que ter 90 graus aqui com a reta base, ou, se você reparar, né, essa componente aqui, ó, a reta base dela é essa, e eu tenho 90 graus com a reta base, só que a distância aqui já estava mais clara por causa da geometria do problema. Mas é basicamente a mesma coisa. Sim. Não, beleza. Beleza? Esse aqui é bem legal mesmo, eu também gosto disso. Então, bom que a gente já calculou esse momento dessa força aqui, ele vai ser P1, errei a cor da caneta, L sobre 2 menos A, que multiplica seno de θ. E aí depois a gente vai ter o momento da força P2, que está aqui, ó, que a única diferença da força P1 para P2 é esse braço, né? O braço aqui é L sobre 2 menos A, e esse bração aqui da força P2 é o L inteiro menos o A aqui, né? Vai dar só isso aqui. Então, a gente tem menos P2, L menos A, seno de θ. Beleza. Eu vou apagar isso aqui, mas isso aqui é muito legal. Só pra gente não se perder na resolução. E aí... Não. Volta. Observação no cantinho. Pera aí que eu volto. Nananã. Olha só que coisa totalmente aleatória. Deixa como observação no cantinho, tipo, faz uma caixinha de observação. Vamos depois a gente vê isso aí. Beleza. Aqui, ó, voltou tudo. Então eu vou pegar isso aqui. Vou arrastar essas equações aqui mais para baixo. E isso daqui, só para não atrapalhar a gente, eu vou deixar aqui, ó. Assim, beleza? Valeu, pessoal. Nada, imagina. Seno de θ aqui. O P1 e o P2 eram M que multiplica G. FK era KA seno de θ.
E FC era C teta ponto cosseno de teta. É isso mesmo? K seno teta, C teta ponto, CA teta ponto cosseno teta. Faltou o A aqui. E professor... Aqui, ó. Se o papel desse pra fazer isso aqui seria massa, né? De arrastar as coisas assim. Beleza. E aqui está um dos motivos pelos quais eu gosto de fazer essas coisas devagar. Por que eu gosto de fazer isso aqui devagar? Porque, ó, eu estou na somatória dos momentos aqui. Então, eu vou ter menos FK. FK está aqui, ó, Ka seno de teta. Ka seno de teta. Que multiplica A cosseno de teta. A cosseno de teta. Repara que vai aparecer um A ao quadrado aqui, ó. E tem muita gente que já vai fazendo isso no embalo e esquece do A ao quadrado, sabe? Esquece, vai colocando a força e esquece do braço, porque olha para esse A aqui e fala, pô, A é o braço, né? Já tá aqui, mas não tá. O braço da força é esse A cosseno teta que tá aqui fora, ó. E a força é KA seno teta que tá aqui dentro. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque o pessoal se confunde, né? Então, menos FC. Olha só, FC é CA teta ponto cosseno teta. CA teta ponto cosseno de teta. Isso aqui vai multiplicar A cosseno de teta. Beleza. O P1 e o P2, aqui, ó. Eles são MG, né? Então, P1 é MG, P2 é MG também. O seno de teta também é comum nos dois, então eu vou colocar aqui menos mg seno de teta, que vai multiplicar L sobre 2 menos A, mais L menos A. Vixe, entrou uma abelha aqui agora. Cacete, velho. Bom, deixa ela quieta aí. Por que abelha essa hora da noite, cara? O mundo tá meio... Só um minuto, galera. Botei pra fora sem matar, hein? Porque... Oi, pode falar. Não, eu só ia perguntar, o que você tava falando lá do teorema, é o teorema de Steiner? Eu não sei se é esse o nome, pode até ser que seja este realmente o nome, mas eu não me lembro. Eu sei que é um baita de um teorema legal. Tá bom. Depois eu preciso dar uma olhada, mas deve ser sim. Aí aqui a gente vai ter 3L sobre 2. Nossa. 3L sobre 2 menos 2A. Beleza. O importante é não matar as abelhinhas, porque elas são elementos polinizadores, né, pessoal? Não pode matar as abelhas, não. Então cá estamos. Agora a gente pode dar uma ajeitadinha nessa equação toda aqui. Isso aqui vai ser menos K ao quadrado seno de teta cosseno de teta menos C ao quadrado teta ponto cosseno ao quadrado de teta menos mg 3L sobre 2 menos 2A seno de teta. E a somatória dos momentos, ela vai ser igual ao nosso IO, que multiplica a aceleração angular do corpo. A aceleração angular do corpo, ela é teta 2 pontos. Deve ser por causa que é primavera mesmo. Mas nessa hora elas deviam estar dormindo. Eu acho que é por causa da luz aqui, que ela se sentiu atraída pela luz. Então, o nosso ângulo de rotação em torno do ponto O aqui é teta.
A derivada é θ ponto, a aceleração é θ 2 pontos. Está aqui θ 2 pontos. Podemos ajeitar e pegar a expressão do IO que a gente calculou aqui, ó. ml ao quadrado sobre 6 mais m que multiplica essa coisa toda aqui. Então vamos lá. A gente tem m. Vamos passar esse O para lá depois. Só porque eu quero organizar essa equação aqui primeiro. Eu vou passar. Na verdade, eu vou passar todo mundo para um lado só. Eu vou ficar com IO θ 2 pontos mais C ao quadrado θ ponto cosseno ao quadrado de θ mais K ao quadrado seno de θ cosseno de θ mais mg 3L sobre 2 menos 2A seno de θ igual a zero. Essa daqui já é uma primeira versão da nossa equação de movimento, mas ela é uma equação diferencial não linear. Por que ela é não linear? Esse negócio fica piscando aqui, fica me atrapalhando. Por que ela é não linear? Porque eu tenho essas funções transcendentais aqui de θ, né? Tem o seno de θ, cosseno de θ, que multiplica aqui θ ponto e tal. Tem um negócio que aqui não dá para resolver tão simples assim. Quando a gente chega em equações com essa cara aqui, a gente tem que aplicar um processo, e agora eu quero entrar nessa seara aqui, que se chama linearização. O que é a linearização, galera? Linearização é eu pegar uma função. Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma função lá, tem um plano x, y aqui, beleza? E eu tenho uma função que não é uma função muito bem comportada, é uma função, sei lá, que tem uma cara doida assim. Só que eu não vou estudar o comportamento dessa função nesse range todo aqui, né? A gente tem, vamos dizer aqui pode ser uma função no tempo, por exemplo, sei lá, um eixo y qualquer aqui. E eu não vou estudar eu não vou utilizar essa função aqui no range todo. Eu vou utilizar essa função aqui em torno de um ponto, certo? Esse ponto aqui, vamos chamar esse eixo aqui de x, só para a gente não se confundir. Depois a gente troca o nome dele para t. Então esse ponto aqui, ele vai ser um ponto x0. Essa função aqui, ela é uma função f de x. Portanto, nesse ponto x0, ela tem uma imagem f de x0. Beleza. E eu vou aproximar essa função aqui por uma reta. Eu quero aproximar essa função aqui verde. Aliás, verde não, que eu não sou daltônico. Eu vou aproximar essa função vermelha por essa reta azul aqui, ó. Tá certo? E essa reta azul aqui toca a função em x0 e a inclinação dessa reta é justamente a derivada da minha função em x0, né? Então, como que a gente representa essa função vermelha aqui em torno do ponto x0 utilizando a função azul? Representa assim, ó. Eu vou criar uma função aproximada Nossa, professor, mas está complexo hoje, hein? Eu vou criar uma função aproximada f til de x. Essa é a minha função azul, que está aqui, que ela é igual a f de x0. Nossa, x0. Eu tô meio cansadão hoje. Estou errando bastante. F de x0 é esse ponto aqui. Mais x menos x0, que multiplica
a derivada da função f com relação a x calculada em x igual a x0. O que isso quer dizer? O que isso tudo quer dizer? X menos x0 é o quanto que eu vou me deslocar aqui para a direita ou para a esquerda de x0. E tem que ser pouco, né? Tem que ser pouco. Então, se eu me deslocar só um pouquinho aqui de x0 para a direita ou para a esquerda, o que eu calcular com base nessa reta aqui vai ser muito próximo da minha função vermelha. Então, beleza, é uma aproximação boa se esse x menos x0 aqui for pequeno, né? Esse termo aqui, ele tem que ser pequeno. Beleza. E aí a minha função vai ser f de x0 mais o deltazinho que eu andar na horizontal que multiplica a derivada. Então, eu vou ter alguma coisa que anda em cima dessa retinha aqui. E aqui ela é perto do valor da minha função em torno do x0. Lógico que, prestem muita atenção agora, a linearização ela só vai funcionar quando esse termo for pequeno. Se eu utilizar um x aqui que estiver muito longe do x0, o que vai acontecer? Se eu utilizar um x que está muito longe do x0, eu vou ter um erro aqui, você pode continuar essa reta se você quiser, e eu vou ter um erro aqui gigantesco. Isso aqui é o erro de aproximação, certo? Mas se eu tiver aqui, o erro vai ser pouco, tá? Na verdade, eu cometi um pequeno erro conceitual aqui, ó. Aqui é fzão de x menos x0. Beleza, é isso mesmo. Então, essa é a função da linearização que a gente vai utilizar, né? E aqui, ó, quem que eu quero linearizar? Eu quero linearizar esses termos aqui, ó, cosseno de θ, seno de θ, que apareceram aqui. Vamos fazer a conta rapidamente aqui, ó. E eu quero linearizar eles em torno de quem? Em torno de que valor? Quem que vai ser o meu x0? Meu x0 aqui vai ser 0, né? Porque eu quero ter pequenas oscilações em torno da minha condição de equilíbrio aqui. A gente sempre lineariza um sistema em torno de uma condição de equilíbrio, porque aí ele vai oscilar em torno daquela condição de equilíbrio e a sua aproximação fica boa, né? Então, se eu tenho seno de θ, vamos lá. Linearizando seno de θ em torno de θ0 igual a 0. Então, a gente vai ter que a função aproximada de θ menos θ0, ela vai ser a função em θ igual a θ0 mais a derivada em relação a θ de f de θ, que multiplica θ menos θ0, e essa derivada é calculada em θ igual a θ0. Bom, vamos fazer. Professor, f de θ... Oi. por que a gente tá botando f de θ aí se a gente tá querendo linearizar? Porque a gente vai linearizar esse f de θ. O f de θ, ele é o nosso seno de θ. Era só para usar a fórmula da linearização bonitinha, igual a gente colocou lá no outro slide. Tá? Tudo bem. F de θ é o seno de θ. A derivada do seno de θ, né, a derivada de f de θ com relação a θ, é o cosseno de θ. Repara que eu estou derivando em relação a θ aqui, não ao tempo. Então, a derivada do seno é o cosseno. Beleza. Calculado em θ igual a 0, que é o nosso θ0 aqui, é cosseno de θ calculado em θ igual a 0. Cosseno de 0 é 1. Beleza. F de θ0 é f de 0, que é seno de 0, que é 0.
Beleza, já estamos prontos para calcular. Então, o nosso f tilde θ menos θ0, como θ0 é zero, vai ser o nosso f tilde θ apenas, que é a função aproximada para o seno de θ, que vai ser f de θ0 é zero, mais derivada de f em relação a θ, calculada em θ igual a zero, está aqui. É 1, que multiplica θ menos θ0, que é zero. Agora a conta ficou fácil. 0 mais 1 que multiplica θ menos 0 é 1 que multiplica θ, que é θ. Então, o seno de θ, então, para ângulos pequenos, e em torno é separado, eu sei. É que eu estou fazendo rápido aqui. De 0, o que a gente tem? Seno de θ é aproximadamente igual a θ. Eu posso fazer a mesma coisa com o cosseno. E olha só que interessante. Para o cosseno, eu vou ter f tilde θ é igual a cosseno de 0, que é 1, mais derivada do cosseno é menos seno, calculado em θ igual a 0, menos seno de 0 é 0, que multiplica θ menos 0. 1 mais 0 que multiplica qualquer coisa é 1. Então, a gente tem seno de θ aproximadamente igual a θ e cosseno de θ aproximadamente igual a 1. Essas são as aproximações. Então, eu vou pegar a nossa equação de movimento que estava aqui, ó. E como que eu linearizo ela? Essa é a pergunta que não quer calar. Aqui. Não, professor, não é assim. Aqui. Copia. Mais uma página. Ela tá aqui. Eu ia ver até um G aqui para nós. De brinde. Tchau. O I0 a gente já sabe a fórmula, não vou me preocupar em expandir agora. Mas como que eu linearizo esse negócio aqui? É isso que vocês vão adorar. Como a gente já sabe, as linearizações para seno de θ e para cosseno de θ, basta que eu troque seno de θ por θ e cosseno de θ por 1. Opa, seno de θ por θ. Isso. Então, eu vou ficar com I0 θ 2 pontos mais C ao quadrado θ ponto, que multiplica cosseno ao quadrado de θ, que é 1 ao quadrado, que é 1. Então, 1 aqui. Mais K ao quadrado. Seno de θ é θ, cosseno de θ é 1, θ. Mais mg 3L sobre 2 menos 2A. Seno de θ é θ. Dá até para fazer um samba-lelê aqui e tirar esse θ em evidência aqui para fazer algo assim, ó. Puxa para cá, mais legal. Vou caprichar, velho. Aqui. Θ. Agora sim. Repara, fazendo um paralelo aqui com a nossa equação de movimento basicona lá, do mx 2 pontos mais cx ponto mais kx igual a 0, né, se não tiver força excitadora. Repara como esse termo aqui, ele vai ser o termo equivalente à massa do sistema. Esse CA ao quadrado vai ser equivalente ao amortecimento do sistema. E esse termão todo aqui, que tem inclusive a aceleração da gravidade e tal, um monte de coisa, ele vai ser equivalente ao K do sistema. Então, o K do sistema não é o K da mola, o C do sistema não é o C da mola, tá? Esses MC e K aqui, eles são os MC e K dessa equação aqui, basicona, que a gente vê lá em vibrações, tá?
Então, aqui a gente já consegue pegar um sistema, a gente já consegue linearizar um sistema, a gente já consegue calcular a rigidez do sistema quando eu tenho esses braços aí, um sistema que tem aqui, um sistema que tem esse braço aqui para você mexer numa mola ou num amortecedor, e eu já consigo combinar as inércias de corpos diferentes aqui em torno de um mesmo ponto para tirar uma equação de movimento. Esses conceitos todos eles são muito importantes para as coisas que a gente vai começar a ver daqui para frente, tá? A gente acabou que ficou a aula toda nesse exercício, mas pelo menos deu para cobrir um pouquinho de linearização. Professor, você pode falar. Só voltar uma tela rapidinho? Claro. Que eu não terminei de copiar. Não, aí, peraí. Pronto, tá bom, obrigado. Nada, imagina. Oi, pode falar. Rapidinho também, eu acabei perdendo o segundo slide do... Esse aqui? Isso, esse mesmo. Então... Ô, professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode falar. A partir da equação linearizada que a gente descobriu, visto que ela é igual a zero, a gente poderia usar ela para fazer uma análise da resposta livre do sistema? Perfeitamente, é isso que se faz. Ah, tá, entendi. É isso que se faz. Você pega, a partir desse ponto, eu posso aplicar, por exemplo, condições iniciais no meu sistema, uma velocidade inicial, uma posição inicial, soltar e analisar a resposta livre do sistema. E tudo isso em função de θ mesmo? Em função de θ, exatamente. Beleza.